Apoio Cultural. Apoio Cultural. Um lugar que dá vida às ideias, impulsiona a criatividade, acolhe com natureza. Um lugar que hospeda o futuro em salas de aula e laboratórios de ponta. Unifor, única universidade particular do Ceará e a melhor do Norte e Nordeste, onde cada dia é uma oportunidade para você se transformar na sua melhor versão, pessoal e profissional. Aqui você faz a sua história. Aqui é Unifor, ensinando e aprendendo. Viver Mais no Ar, e hoje a alegria de tomar aqui um café com o Dr. Felipe Bezerra, oftalmologista. Dr. Felipe, seja muito bem-vindo ao Viver Mais. Uma alegria ter o senhor de novo aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade. Já tivemos uma vez aqui conversando sobre catarata, muito proveitoso o nosso papo, e estou sempre à disposição para conversar sobre doenças oculares, sobre oftalmologia, enfim, tudo para esclarecer para todo mundo. Bom, então vamos começar esclarecendo, doutor Felipe, já que o senhor disse que da última vez que esteve aqui falou de catarata, quais são as outras doenças mais comuns que acometem a nossa visão? Muitas, certo? Muitas doenças oculares podem trazer danos para o olho, podem trazer comprometimento visual, tá certo? Doenças da córnea podem atingir nosso olho, tá certo? Doenças da retina, doenças sistêmicas. O que é doença sistêmica? Doenças do corpo, tipo diabetes, tipo pressão alta, tá certo? Podem também comprometer o olho da gente, podem também trazer uma baixa visual, tá certo? Então, assim, a gente precisa, né, a gente deve estar sempre em acompanhamento com o profissional, com o médico oftalmologista, tá certo? É recomendado que todos os pacientes, né, tenham consultas regulares com seu oftalmologista, que tenham uma consulta pelo menos uma vez por ano, mesmo aqueles que não estão sentindo nada, que estão com uma visão ali boa, tá certo? Que estão com capacidade visual plena, digamos assim, mesmo para esses pacientes é importante, porque vez por outra temos doenças, né? Temos algumas patologias que só no consultório médico a gente consegue detectar. São totalmente assintomáticos, o paciente não sente nada, nenhum desconforto, nenhuma baixa, nada disso. E, no entanto, está lá a doença progredindo, caminhando e evoluindo. E se a gente conseguir tratar isso daí, se a gente conseguir diagnosticar precocemente, tem um prognóstico melhor, né? Uma possibilidade melhor de controle. Doutor Felipe, quando o senhor fala que são doenças assintomáticas, que doenças são essas que a gente pode ter na visão e não saber que tem? Glaucoma, por exemplo, tá certo? Glaucoma, o que é o glaucoma? É uma doença ocular, estritamente do olho, que ela corresponde, assim, em linhas gerais, a um aumento da pressão do olho, aumento da pressão intraocular, e esse aumento da pressão acaba por danificar as fibras do nervo óptico, ou seja, com o desenvolvimento da doença, tende a ter um dano no nervo óptico. Sem nervo óptico, você não consegue completar a fisiologia da visão, e você vai comprometer a visão, tá certo? Então, esse glaucoma, o tratamento é tentar baixar a pressão do olho, tá certo? E para isso a gente lança mão de colírios. Às vezes o colírio não dá certo, a gente lança mão de procedimentos cirúrgicos, uns mais invasivos, outros menos invasivos, mas assim, precisa desse acompanhamento oftalmológico, precisa dessa consulta regular com o oftalmologista para poder detectar que nível que está esse glaucoma, o nível de comprometimento, a necessidade ou não de tratamento, de que tipo de tratamento, tá certo? Então assim, e muitas vezes para não dizer a grande maioria das vezes, esse tipo de doença, né, o glaucoma, você não sente nenhum sintoma, nada. Você não sente tremelique, você não sente baixa na visão, você não sente olhar. Nada disso é característica inicial do glaucoma. Então, como fazer para diagnosticar? Tem que ir no oftalmologista, tem que avaliar a pressão do olho, tem que medir, fazer a tonometria, que a gente chama, né, a medida da pressão do olho, junto com a avaliação de outras características.
avaliação de nervo óptico, fazer uma fundoscopia bem feita, se for o caso, pedir uns exames complementares, né, avaliar campo visual, enfim, fazer toda uma avaliação para checar se o paciente tem ou não glaucoma e, se sim, qual o melhor tratamento dele, para o melhor acompanhamento dele. Doutor Felipe, o glaucoma ele se desenvolve ao longo da vida ou a pessoa já nasce e vem descobrir tardiamente? Glaucoma, a gente tem uma gama muito grande de tipos de glaucoma. Quando diagnosticado precocemente, pode ser tratável, ou seja, se não tratado, com certeza um glaucoma tende a levar à cegueira, tá certo? Cega. Tende a levar à cegueira. Por quê? Como eu falei, vai danificar as fibras do nervo óptico. Em casos mais evoluídos, nos estágios finais, a tendência é que haja uma consumpção, né, completa das fibras do nervo óptico, ou seja, você perde aquele nervo óptico, uma pessoa sem nervo óptico não consegue fazer, é como se você perdesse o fio condutor que leva a informação da retina para o cérebro. Sem isso, o paciente perde completamente a visão. E investigado, né, diagnosticado precocemente, a gente tem uma chance maior de fazer um tratamento, de fazer um acompanhamento, de fazer uma redução e retardar ou até impedir que chegue nesses estágios. Que chegue a perder totalmente a visão, né? Exatamente. Doutor Felipe, para que algumas doenças da visão sejam detectadas, o senhor considera que ao nascer o teste do olhinho, ele realmente funciona? É fundamental para não chegar a esse nível de só descobrir uma doença tardiamente? Com certeza. Na verdade, o teste do olhinho é um exemplo espetacular de como uma avaliação, digamos, precoce, uma avaliação inicial é importante para tentar evitar. Um teste do olhinho simples, você consegue detectar. O teste do olhinho, o paciente recém-nascido, né, criança. Já faz no hospital mesmo, no né? Hospital mesmo. Nasceu, já faz. A gente já consegue detectar uma gama de doenças oculares, ou pelo menos descartar uma gama grande de doenças oculares que poderiam levar à cegueira, a não desenvolver a visão, né? Você já consegue evitar, avaliar se tem uma catarata congênita, um glaucoma congênito, até um câncer. Então, deixa eu fazer aqui um alerta às mães, aos hospitais, que nada de negligenciar, né, doutor? Com certeza. Felipe? Exija o teste do olhinho para evitar esses problemas futuros, né? Com toda certeza. Método preventivo, prevenção sempre. Então, o teste do olhinho é um dos parâmetros que a gente lança mão para tentar investigar doenças oftalmológicas, doenças oculares e que podem ter um tratamento precoce e ter um prognóstico muito melhor no futuro. Perfeito. Certo? Doutor Felipe, da outra vez que nós conversamos, nós falamos muito sobre a questão da catarata, né? E outro dia, minha irmã, dá aqui um exemplo, que tem 70 anos, eu perguntei, você já fez, ela mora em São Paulo, veio nos visitar, você já fez a cirurgia da catarata? Ela, não, meu oftalmologista disse que eu não preciso, eu não tenho catarata. Mas eu lembro que o senhor disse da outra vez que com passagem do tempo, com a idade, a catarata ela vai se manifestar. Com certeza. Existe esse caso? É um caso isolado da minha irmã? Dela não se operar, na verdade é um caso até comum, tá certo? O que acontece? Como a gente conversou da outra vez. Vamos primeiro entender o que é a catarata. A catarata é a opacificação do cristalino. O cristalino é uma estrutura que a gente tem dentro do olho que funciona como uma lente, tá certo? E ela é transparente. A gente na infância, adolescência, adulto jovem, essa estrutura, o cristalino da gente é para ser transparente, cristalino, né, como o nome diz. E com chegada à idade, vão acontecendo mudanças fisiológicas do corpo, né, mudanças do envelhecimento, que fazem com que o cristalino perca essa transparência, ou seja, vai deixando de ser transparente, vai ficando mais opaco, certo? Vai perdendo a transparência. Essa perda de transparência do cristalino a gente chama de catarata. E qual é a repercussão daquilo ali? A visão vai perdendo qualidade, tá certo? Ou seja, é como se a gente tivesse um vidro, tá certo? E que aquele vidro fosse sujando. Uma cortina, né? Fosse colocando uma cortinazinha clarinha a princípio, depois essa cortina fica mais densa, ou seja, à medida que essa cortina vai ficando mais opaca, a sua visão do que tem para fora vai piorando a qualidade daquilo ali. E às vezes a pessoa atribui a idade, não, é assim mesmo, né?
Ou seja, não, aí diz assim que é comum, que não precisa, que faz sim, parte. com toda certeza. E aí, então, voltando, por exemplo, para o caso da sua irmã, qual seria mais ou menos do que você está me falando, o que eu imagino que deva estar acontecendo? Ela provavelmente até tem uma catarata, provavelmente ela tem essa opacidade, tá certo? Porém, para o dia a dia dela, para as necessidades dela, para o que ela faz, a visão dela, apesar de ter perdido qualidade, mas ainda é satisfatória. Não, mas ela diz que ela vai todo ano, como o senhor orienta, tem que ir todo ano, né, no oftalmologista. Não alterou o grau dela, permanece o mesmo. Maravilha, melhor ainda, né? Tá 70 certo? anos. Se não mudou o grau e a visão ainda tá boa, mesmo que ela tenha catarata, não tem a necessidade de procurar, de fazer a cirurgia logo, entendeu? A gente até poderia, dependendo, por exemplo... Se ela quisesse mais qualidade de visão, exatamente. Né? O que poderia entrar na conversa, por exemplo, com a sua irmã? Olha, a gente tem esse comprometimento, se a gente operar, vai melhorar mais a qualidade. Por exemplo, hoje em dia a gente faz uma cirurgia de catarata que é muito melhor do que alguns anos atrás, pelo avanço da tecnologia, sim, pela melhoria das qualidades de lente. Então, digamos assim, a qualidade, né, da visão que você tem hoje com óculos, com a catarata, a gente consegue dar uma melhorada até deixar esse paciente sem óculos. A gente consegue medir para a lente que, depois da cirurgia, a gente tenha uma compensação daquele grau de óculos para dentro da lente ocular que vai na cirurgia. Então, em outras palavras, pacientes que às vezes usam óculos e tem uma catarata inicial, a gente programa, faz uma cirurgia de catarata, coloca uma lente, que essa lente consegue dar para ele uma ótima visão, tanto para longe quanto para perto, o paciente fica livre de óculos. Isso hoje é bem possível de acontecer. E a tecnologia, o que o senhor falou, porque as pessoas, eu vou ter que ficar ausente, tudo não operou, já vai para casa, não tem negócio de hospitalizar, né? A cirurgia de catarata é uma das cirurgias mais seguras em oftalmologia hoje, tá certo? Então é uma cirurgia que não requer um internamento, tá certo? Em alguns casos você consegue fazer com anestesia tópica, ou seja, não requer uma anestesia geral, tá certo? Às vezes você consegue fazer com laser. Com laser, tá certo? Então, assim, é uma cirurgia bem segura, é uma cirurgia com um resultado, né, bem previsível, tá certo? Ou seja, dá pra gente tentar extrair um excelente resultado de um paciente pós-cirúrgico de catarata hoje em dia. Perfeito. Bom, doutor Felipe, o senhor falou das doenças sistêmicas, né, como diabetes, que comprometem a visão, pressão alta. Próximo bloco eu quero que o senhor dê mais detalhes sobre a questão da diabetes e a visão. Falaremos. Vamos seguir aqui com Café Senão Estria. Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Um lugar que dá vida às ideias, impulsiona a criatividade, acolhe com natureza. Um lugar que hospeda o futuro em salas de aula e laboratórios de ponta. Unifor, única universidade particular do Ceará e a melhor do Norte e Nordeste, onde cada dia é uma oportunidade para você se transformar na sua melhor versão, pessoal e profissional. Aqui você faz a sua história. Aqui é Unifor, ensinando e aprendendo. Um lugar que dá vida às ideias, impulsiona a criatividade, acolhe com natureza. Um lugar que hospeda o futuro em salas de aula e laboratórios de ponta. Unifor, única universidade particular do Ceará e a melhor do Norte e Nordeste, onde cada dia é uma oportunidade para você se transformar na sua melhor versão, pessoal e profissional. Aqui você faz a sua história. Aqui é Unifor, ensinando e aprendendo. Viver Mais de volta, hoje tomando um café aqui no Café Benévolo, na Ana Bilhar, esse espaço aconchegante com o Dr. Felipe Bezerra. E eu deixei lá a questão das doenças que acometem a visão. Diabetes, né, Dr. Felipe? Tem uma associação muito forte, né? Uma das doenças sistêmicas, né, das doenças do corpo, das doenças que podem acometer diversos órgãos do corpo, como a diabetes, também
tem um comprometimento, podem dar um comprometimento ocular. Diabetes especificamente, pela epidemiologia, né, pelo número, grande número de pacientes que hoje são diabéticos, ela precisa ser bem batido, né, precisa ser bem trabalhada para um paciente diabético, tem que ter um cuidado, uma atenção, além do controle da diabetes, né, do controle clínico dele, mas precisa também ter um controle, um acompanhamento oftalmológico. Por quê? A diabetes é uma doença que pode comprometer a visão, pode comprometer o olho, especificamente a retina, tá certo? E pode trazer uma doença chamada retinopatia diabética. Retinopatia diabética. Retinopatia diabética. Então, doença da diabetes na retina. Essa retinopatia diabética, ela pode variar desde casos leves, sem nenhum comprometimento visual, sem nenhuma queixa, até casos mais graves, com descolamento de retina, com hemorragias, com sangramentos para dentro do olho, né, com perda da visão e com cegueira, tá certo? Ou seja, pode levar um paciente a ficar completamente cego em estágios finais. Tá. Se eu sou diagnosticada com diabetes, certo, e eu nunca tive problema de visão, é interessante que eu procure um oftalmologista para evitar que algo se manifeste na minha visão, doutor Felipe? É fundamental, mais do que interessante, é fundamental que todo paciente diabético tenha um acompanhamento oftalmológico também, dê uma avaliada na sua retina. O próprio clínico endócrino que faz seu acompanhamento, que faz a sua evolução, né, seu tratamento da diabetes, via de regra, eles próprios fazem esse encaminhamento, solicitam um mapeamento de retina, solicitam uma consulta com o oftalmologista, porque eles sabem da importância da retinopatia diabética, né, e da gravidade, ou seja, é um paciente que, se não tratado adequadamente, se não acompanhado adequadamente, pode perder a visão. Perde a visão. Pode perder. E antes de perder a visão, se ele estiver bem acompanhado, existem tratamentos para a gente tentar segurar e não deixar essa doença evoluir, tá certo? Ou seja, precisa acompanhar, tá certo? Precisa ter um segmento, precisa ter uma avaliação e um acompanhamento também com o oftalmologista. Perfeito. Doutor Felipe, a gente percebe aí que ao nascer você já pode nascer com alguma questão envolvendo a sua visão, alguma doença. Mas com a passagem do tempo, né, com os anos, esses problemas se agravam mais. A redução da visão diz que depois dos 40, isso é bem visível, né? Então, a idade ideal para procurar um oftalmologista, independente da idade, mas principalmente nessa fase da longevidade. Certo. Qual é o momento? Quando olha assim, né? Parece, quando a gente começa a afastar. Esse daí, especificamente, é o paciente presbítero. O paciente vai chegando ali pelos 40 anos de idade, o que acontece? Vai perdendo a capacidade de trazer o foco para a leitura, ou seja, esse foco de perto. E aí o povo diz, estou ficando com o braço curto. Por quê? Porque cada vez mais precisa jogar para longe para conseguir enxergar o que tem nessa distância. Depois dos 40, todo mundo tem que usar óculos. Quando você vê alguém de óculos que nunca usou e já passou dos 40. Está procurando aqui o óculos para ler, é muito provável, provável. Óbvio que tem casos e casos, né? Mas, inclusive, esses pacientes, vamos supor que nunca usou óculos na vida, sempre teve a visão perfeita e tudo, quando chegar nessa idade, vai haver necessidade, vai haver a dificuldade, e aí ele vai procurar um oftalmologista, vai atrás de saber o que é que ele tem, se é alguma coisa grave, se não é, o que é que ele precisa para corrigir, se precisa de fazer algum acompanhamento mais específico, tá certo? Então, assim, como eu vivo batendo, precisamos sempre ter esse acompanhamento. Quer que você tenha problema, quer não tenha problema, só nem que seja uma consulta de rotina. Assim como mulheres fazem acompanhamento ginecológico com homem que vai ao proctologista, homem que vai a proctologia. Tem que falar dos homens também. Né? Homem que vai a proctologista, né, urologista, avaliação, prevenção de câncer de próstata, prevenção. A oftalmologia também trabalha com prevenção. Então, assim, olha que interessante, a consulta de rotina, tá certo? Ela diz muito sobre a saúde, sobre a longevidade, né, da sua saúde ocular. Doutor Felipe, eu já vi pessoas
com mais de 70 que não usam óculos e diz que enxerga bem. É Pode genético isso? Talvez, talvez. O que acontece? Como é que pode? Essa pessoa com mais de 70 pode ter operado a catarata. Lembra que eu falei que podia Sim, tirar o óculos, sim, né? Ou sim. seja, você faz uma Não, mas cirurgia de catarata. Não tinha operou, operado, não. Pronto. Aí diz que enxerga bem, bota linha na agulha. Gente. Exato, pode até ser, se ele for um pouco míope. E para as necessidades dele, para as necessidades daquela pessoa de 70 anos, a visão dele, mesmo que um pouco comprometida, né? Mesmo que ele não tenha a visão 100% para o padrão normal, mas se para ele aquela visão está satisfatória, isso é o que importa. É genético, quem vai assim, dizer... quem não precisa nunca, que nunca tem problema. A genética... Pode ajudar? Não, eu digo assim, a genética está associada a problemas de visão também? A genética está associada a problemas de visão? Pode estar, tá certo? Pode, né? Não nesse caso especificamente, mas assim, outras doenças, diversas outras doenças oculares, têm um traço, tem um componente de hereditariedade. Doutor Felipe, algumas pessoas resistem aí não só ao oftalmologista, os homens principalmente, de fazer a prevenção, de ir ao urologista, é fato, né? Vocês homens são resistentes. Espero que o senhor não esteja nessa lista, tá? E alguns, não vou não no oftalmologista, vou comprar aquele óculos de farmácia que tem ali o grau, faz o teste. Isso pode trazer prejuízos futuros, ali de imediato resolver o problema, mas se continuar usando esses óculos sem a prescrição de um profissional, doutor Felipe, pode trazer problema? Olha só, comprar o óculos de farmácia vai resolver o problema dele? Até pode resolver, se ele está com dificuldade para perto. Comprou o óculos e conseguiu ver de perto, muito bom, parabéns, você resolveu o seu problema de agora. Qual é o grande problema? Ele deixou de ir no oftalmologista, então ele deixou de fazer aquela bateria de exames, aquela avaliação, deixou de fazer aquela prevenção para todas as outras doenças oculares que ele poderia ter. Então ele deixou de passar por um profissional que poderia diagnosticar um glaucoma, entendeu? Ele deixou de passar por um profissional que poderia diagnosticar uma retinopatia diabética inicial, que se bem tratada não evolui, entendeu? Então assim, é um prejuízo para o paciente não ir para o oftalmologista. Pode ser um prejuízo pequeno, se ele tiver sorte de não desenvolver nada, mas pode ser um prejuízo grande, tá? Um paciente que só compra óculos de farmácia, renova ali, ou vai numa clínica que não tem oftalmologista, né? E só renova óculos, não passa no médico. Quando vai chegar tempos depois na clínica, no consultório da gente, já está com glaucoma avançado, quer dizer, poderia ter sido tratado lá atrás. Sai caro, né? Barato pode sair caro. Poderia ter sido diagnosticado lá atrás, poderia ter iniciado um tratamento lá atrás e ele não chegar hoje com tanta perda visual, com tanto comprometimento, entendeu? Então, é uma perda, não é inteligente você negligenciar isso daí. Eu tenho que cuidar bem da visão. Doutor Felipe, o uso de colírios. Muita gente diz assim, eu vou lubrificar o olho, né? É necessário isso? O colírio também tem que ser passado por um profissional? O que eu uso, eu posso recomendar aqui para os amigos? Não, é bom que passe por um profissional. Porque o mesmo raciocínio. Passando por mas é só um lubrificante. Ok, mas se você recomenda o colírio para seu amigo, pode até não trazer problema, aquele colírio específico pode trazer. Mas pode até não trazer o problema. Mas aquele seu amigo deixa de ir lá numa consulta oftalmológica, deixa de fazer uma avaliação completa, deixa de diagnosticar algum outro problema que ele possa ter e deixa de pegar uma informação mais adequada para o caso dele, porque não necessariamente o seu colírio vai ser o ideal para você, vai ser o ideal para ele. É bom deixar claro, né, doutor Felipe, que o oftalmologista ele não passa só grau, ele detecta doenças. Lógico, ele é médico. Isso é o grande diferencial de um profissional que foi para a faculdade, que estudou, não é isso? Ele é um médico. Tá certo? Então, ele está dentro da medicina com todos os mesmos parâmetros, né? Ou seja, com os mesmos objetivos. Diagnosticar, tratar quando possível, tá certo? Então, assim, trazer o melhor conforto para o paciente, trazer a melhor visão, né? Trazer a melhor saúde ocular do paciente. Evitar doenças, até a cegueira, né? Com certeza. Nosso bem maior dentro da oftalmologia é evitar a cegueira. Evitar a cegueira, né, doutor Felipe?
E o senhor está nas redes sociais, quer deixar aí, e lembrar, reforçar que tem que ir no oftalmologista pelo menos uma vez por ano, mesmo que você esteja enxergando até agulha no palheiro, né? Todo mundo é bom que tenha um acompanhamento oftalmológico preventivo, isso é prevenção, assim como faz prevenção de câncer ginecológico, de câncer de mama, de próstata, enfim, é bom, é importante, é saudável você fazer uma avaliação rotineira dos seus olhos, da saúde ocular também, tá certo? Perfeito. Então, pelo menos uma vez por ano, se você estiver se sentindo bem, e se já estiver fazendo acompanhamento, já faz uma investigação ou um tratamento específico, converse com o seu médico para ver a frequência que é para estar voltando no oftalmologista. É muito bom enxergar e ver a cor, né? Enfim. Ah, com certeza. Enxergar é luz, né, doutor Felipe? Pode ser o diferencial de uma vida bem mais feliz, né? E de uma dificuldade um pouco maior, que muitas vezes é desnecessária. Ou seja, às vezes uma prevenção faz a diferença. Faz a diferença. O senhor está nas redes sociais, doutor Felipe? Doutor Dr. Felipe Oftalmo no Instagram, tá certo? Da sua clínica, tem? Temos Clínica Oftalmo Fátima, lá no bairro de Fátima, na cobertura do edifício Office 13 de Maio. Perfeito. Tá certo? Na Avenida 13 de Maio. Quem quiser saber mais sobre os cuidados com a visão, segue o Dr. Felipe Bezerra. E quem quiser saber mais sobre o Viver Mais, segue Ian Gomes, jornalista, no Instagram. Dr. Felipe já se inscreveu no nosso canal. Sou inscrito. Viver Mais com Ian Gomes. Terminou a nossa conversa, você vai lá no YouTube, compartilha e assiste de novo Viver Mais. Muito obrigada, doutor Felipe. Eu que agradeço o convite. Um brinde à vida. A nós. Enxergando tudo bem, procurando sempre um profissional competente. Muito obrigada. Obrigado a você. Viver Mais de hoje termina aqui. Até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. Um lugar que dá vida às ideias, impulsiona a criatividade, acolhe com natureza. Um lugar que hospeda o futuro em salas de aula e laboratórios de ponta. Unifor, única universidade particular do Ceará e a melhor do Norte e Nordeste, onde cada dia é uma oportunidade para você se transformar na sua melhor versão, pessoal e profissional. Aqui você faz a sua história. Aqui é Unifor, ensinando e aprendendo.